Oi pessoal, aqui eu posso tocar com a Daiane e esse é o quadro Na Trilha da Música. Hoje a gente vai conversar sobre um tema bastante curioso que é como aprender um instrumento musical 10 vezes mais rápido. Quando a gente começa a pensar sobre isso, eu queria trazer para vocês a possibilidade de refletir sobre a ideia de talento. Até então, quando a gente vê alguém que aprende, que começa a ter resultados cada vez melhores no instrumento musical e na sua performance musical, na sua performance artística, logo vem alguém e fala pra gente que talento, ele tem um dom, ele tem um talento incrível. E essa ideia do talento começou a ser construída no século XIX a partir desse endeusamento, se a gente pode dizer assim, né, dos grandes músicos, dos grandes virtuosos que começou a acontecer e, enfim, e aí essa ideia se prolongou até os dias de hoje e eu acredito que essa ideia atrapalha muita gente, porque ela é superestimada. E se a gente parar para refletir, é uma ideia que nos limita, põe para a gente uma ideia de limitação, porque parece que se você nasceu sem esse talento, você está condenado a, infelizmente, ser infeliz, não conseguir tocar e não conseguir otimizar o seu tempo de aprendizado desse instrumento. Você, infelizmente, não veio com esse dom. Tá entendendo como isso é bem... Na verdade, assim, eu acho que isso é até cruel. Eu não gosto dessa ideia de talento e, para mim, a ideia de talento vem dos fundamentos do método Suzuki. O Suzuki acredita que o talento é uma habilidade cultivada, uma habilidade nutrida, e eu concordo plenamente com ele, porque talento é o resultado de esforço associado com um possível dom. Não é algo nato, é algo que você constrói, que você desenvolve pelo seu esforço. E é esse o ponto crucial que eu queria começar, que a gente começasse a refletir aqui hoje com esse nosso bate-papo, com essa nossa conversa, sabe? A partir do momento que a gente entende que a música é um processo de aprendizado como uma linguagem, pensa, uma criança, ela está exposta ao ambiente, não importa onde ela nasceu, quão difícil seja essa língua, toda criança é capaz de sair falando a língua do país dela. Vamos tentar nós aprender mandarim, né? Dizem que mandarim é uma língua extremamente difícil de aprender. Pois é, mas qualquer bebê chinesinho sai falando. Com 4, 5 anos no máximo, ele tá proficiente na língua dele. E por que isso? Essas crianças chinesas, elas têm um cérebro fora do padrão? Assim, elas são diferentes da gente? Aí que tá. Elas não são. E é isso que é importante a gente entender. Todos nós nascemos com um potencial infinito de aprendizado, de crescimento. A gente tem um cérebro apto para absorver, para crescer. E essa ideia de talento limita isso. A gente tem que entender que a música é um processo de assimilação como da linguagem. Basta que a gente esteja como esse bebezinho chinês, como nós estivemos aqui no Brasil, como os americanos fazem, como os europeus fazem. Basta que a gente esteja imerso num ambiente dessa sonoridade dessa língua. A gente escuta, 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 e os nossos pais incentivam que a gente fale, que a gente fale, que a gente comece a falar, e eles vibram quando a gente fala mamãe, papai. É uma vibração, eles incentivam isso na gente, e daí a gente vai assimilando, e escuta, e vai reproduzindo, e vai aprendendo, e vai tomando consciência do que você tá conseguindo se expressar. A música é igual, gente. A música, ela vai sendo construída, ela é uma habilidade que se constrói e ela precisa de um ambiente seguro, de incentivo, de persistência, e a gente precisa ter realmente a consciência de que há uma associação muito grande entre esforço e conquista. A gente precisa se esforçar para colher a conquista. Então, como aprender um instrumento musical 10 vezes mais rápido? Primeiro, se conscientizando que você é capaz de aprender qualquer instrumento que você se colocar para aprender. Você é capaz. Está em você a oportunidade. Muitas pessoas, às vezes eu converso e elas falam assim para mim: ai, nossa, você toca piano. Caramba, eu tentei, mas não tenho jeito para isso, não levo jeito, não vou conseguir. E aí eu escuto isso e me dá uma certa dor no coração, porque eu penso o quão ela foi martirizada e sufocada nesse sonho que ela tinha, né? Quanto
quanto o ambiente que encolheu ela, que matou isso que ela tinha, porque ela tem potencial. E eu falo, você tem potencial. E essa pessoa não acredita, ela fala, não, ixi, pra mim já era, não tem como. E eu acho triste. Então a primeira coisa que a gente tem que colocar e que eu queria compartilhar com vocês é que vocês mudassem esse setup de que a capacidade de tocar e de otimizar o seu aprendizado é para poucos, é para quem nasceu com esse dom. Galera, você tem essa capacidade, sabe? Coloca isso na sua cabeça. Talento é algo que é nutrido, que é cultivado, ele precisa de tempo para ele ser aflorado, como uma sementinha, né? Se você gosta de plantas, eu adoro plantas, eu tenho esse carinho assim pela jardinagem. Então, você vai acompanhando como que é quando você planta ali uma plantinha, quanto amor você tem que dar para ela, quanto cuidado diário você tem que dar para ela e quanta paciência você tem que ter para ela florar e aí produzir aquela flor que te dá tanta alegria ali, né? Então, é a mesma coisa na música. Tudo precisa de tempo, tudo precisa de persistência. Veja, se a gente fosse citar um exemplo, Michael Jordan não se tornou um exímio jogador de basquete aos 5 anos de idade. Uai, mas ele não era talentoso? Ele não nasceu com esse dom? Uai, mas tudo precisa de tempo para amadurecer, tá entendendo? Então, essa é a primeira coisa que eu queria que a gente conversasse, assim. Talento é algo superestimado e persistência, dedicação bate talento. Isso é fato, não existe isso. A gente tem que construir isso. Se continuarmos aceitando essa ideia de que eu não tenho talento para isso, você cada vez mais se coloca numa condição de incapaz. E não é preciso aceitar isso, jamais. Eu até separei um texto aqui do Suzuki, que eu citei no começo dessa nossa conversa, dele, ele coloca no prefácio do livro dele chamado Educação é Amor. Eu achei muito bonito esse parágrafo e eu vou ler para vocês. Olha só, chega a ser poético, mas eu acho profundo. Vamos lá, quer ver? Ó? Na sociedade de hoje, um bom número de pessoas parece ter a ideia de que se alguém nasce sem talento, não há nada que se possa fazer a respeito. A pessoa simplesmente se resigna ao que considera ser o seu destino. Consequentemente, a pessoa passa a vida sem viver plenamente ou sem conhecer a verdadeira alegria de viver. Essa é a maior tragédia do homem. Nós nascemos com uma habilidade natural para aprender. Seja isso bom ou mal, uma vez que nascemos, temos que conviver com nós mesmos até o dia da nossa morte. Então, surge a pergunta inevitável de como viver. Se nossa habilidade não foi nutrida adequadamente, temos que desenvolvê-la nós mesmos. No lugar de sermos derrotados pelo infortúnio, temos que fazer algo de bom de nossas vidas. Não há motivo para desistir em virtude do desânimo. É possível a qualquer pessoa melhorar a si mesmo. Essa citação é muito bonita, é muito bacana, é muito profunda e eu achei muito pertinente vir aqui dividir com vocês, porque a gente não pode aceitar esse derrotismo de que tocar algo e ser capaz de tocar cada vez melhor e ter resultados cada vez mais rápidos é para poucos, é para quem tem o talento. Eu não tenho isso. Você tem a mesma capacidade que eu e qualquer outra pessoa. Basta que você se coloque à disposição e com um esforço ali para o estudo acontecer. E daí vem o segundo ponto. Uma vez que você está consciente disso, que essa capacidade é sua, você tem essa capacidade, vem o segundo ponto. Há que se ter uma imersão. Uma imersão, eu já falei isso em outros vídeos e estou repetindo aqui novamente, porque isso é um fato. Você tem que imergir no seu estudo musical. Você tem que pensar como que você vai organizar e quanto tempo você quer organizar, você tem disponível tempo livre para organizar o seu estudo musical. Então, isso é essencial, assim, quando você pensa em vários nomes da história, não só da história da música, mas de outros grandes nomes da história, né, do mundo. Vamos pensar, por exemplo, Pelé, considerado o rei do futebol, né, o rei do esporte. Ele tem mais de 1000 gols ali na carreira e aos 15 anos ele estreou no Santos, mas ele começou a treinar de pitiquinho com o pai dele. Então, ele mesmo diz que sucesso para ele é o esforço, é a união de dom com esforço. É isso que gerou o sucesso na carreira dele. Então, ele começou pequeno e estava ali treinando diariamente. A questão muscular que ele foi formando no corpo dele não aconteceu da noite pro dia. E aos 15 anos de idade ele estava estreando, aos 17 anos já tinha um título de campeão mundial com a seleção brasileira. Então, tá vendo?
Parece que também ele tem uma coisa super dotada, não há como se negar a facilidade que ele tinha, a propensão que ele tinha, né, no esporte. Mas se ele tivesse deixado a simples questão da propensão natural dele e não tivesse tido o esforço de ir lá e treinar diariamente, de preparar essa musculatura, de ter um condicionamento físico para conseguir ter os resultados que ele teve, com certeza o talento dele teria ficado pelo caminho, teria se definhado. Um outro exemplo que a gente pode pensar aqui é o do Mozart, né? É difícil alguém que não tenha ouvido falar sobre Mozart, que é considerado uma criança, foi considerado uma criança prodígio e um adulto que compôs, teve uma obra vastíssima e teve uma contribuição muito bonita para a música, muito grandiosa para a música, mesmo tendo vivido tão pouco tempo. Aí que tá, ele nasceu imerso já num ambiente musical. O pai dele era músico da corte, e o pai dele já dava aulas para a irmã, e aos 4 anos de idade, pensa, 4 anos de idade parece muito novo, mas são 4 anos, como de uma criança que está aprendendo a falar. São 4 anos que ele está imerso no ambiente, ouvindo o pai fazendo música, ouvindo a irmã tendo lições, e aos 4 anos de idade já assimilava as lições que a irmã estava tendo, ele conseguia reproduzir no cravo as lições que a irmã estava tendo, e o pai observou essa facilidade, começou a dar aula para ele também, e com certeza o pai, como músico, enquadrava ele num sistema de estudo, de prática, porque não existe outra forma de você conseguir, você tem que praticar para alcançar resultados. E aí, com 6 anos, ele já estava viajando com a família para fazer os recitais dele nas cortes, enfim, e começou toda a carreira dele. Ele tinha uma propensão para fazer da música o meio de vida dele, aquilo para que ele veio no mundo? Tinha. Mas ele teve esforço junto? Com certeza. É claro, é óbvio. Ele tinha um esforço, ele se dedicava. E aí o resultado vem. E aí vem. E agora? Mas ele tocava eximiamente bem já, Daninho, desde piquititico. Sim, ele tocava bem desde piquititico, mas você não acredita que ele tocava melhor ainda, que ele fazia coisas melhores ainda, não só no cravo, mas em vários outros instrumentos quando ele estava adulto? Por quê? Porque a habilidade foi nutrida, foi construída ao longo do tempo. Então, é preciso que a gente sempre pense isso, assim, que como que eu quero me organizar, quanto tempo eu vou direcionar para que eu me dedique a construir o meu talento, para que eu reconheça que depende de mim, eu tenho capacidade e eu preciso me organizar para construir esse talento. É uma coisa para a gente começar a pensar, entendeu? E o terceiro ponto super importante para a gente pensar em como otimizar o nosso aprendizado eu tenho a capacidade, eu estou me organizando, eu assumo a responsabilidade pelo processo de construção da minha habilidade, uma vez que eu não sou mais criança, não preciso que os pais assumam por mim, eu tenho essa vontade e eu assumo essa responsabilidade. A terceira coisa é adentrar no universo da música como linguagem. E isso, sem dúvida, adianta muita coisa no seu processo de aprendizado musical. Quando você conhece, não de maneira rasa, não na superfície, quando você realmente entende os princípios, fundamentos que estruturam a música como linguagem, a sua adaptação técnica a um instrumento, ela é assim, ó. Ela acontece muito mais rápido, mas infinitamente mais rápido. E eu posso dizer por mim isso. Eu sou pianista, comecei de pitiquinho, como eu já falei em outros vídeos aí, né? E até então eu sempre tinha estudado somente piano e canto. Eu canto, toco piano, teclado, que é o mais próximo do piano, também toco teclado, mas até então era isso. E fui estudando e fui me aperfeiçoando no instrumento do piano, fiz a faculdade de música, fui ganhando cada vez mais conhecimento, fui me apaixonando cada vez mais por esse universo, entendendo tudo que está por trás, não só do ato de tocar, mas da construção musical em si. Fui assimilando isso no meu corpo, na minha mente, no meu corpo mesmo, assim, ao longo dos anos do estudo, né? E daí eu decidi que eu ia aprender agora o ukulele. E já tem alguns vídeos rolando, se você está acompanhando o canal aí, você está vendo as minhas aulas de ukulele, que até então eu nunca tinha ido para o instrumento de corda, porque eu quis me desafiar. Eu queria ver como é que era essa adaptação técnica. E eu já tinha o ukulele em casa, então isso foi um dos elementos que facilitou a minha escolha pelo ukulele. Eu tenho um instrumento para eu poder praticar. Eu gosto da sonoridade, acho ele um instrumento descontraído, gostoso, leve. Então fui para ele. Também comecei a me desafiar ao mesmo tempo em saxofone.
comprei o saxofone, não tinha saxofone em casa, fui atrás, procurei lá no Facebook, OLX, achei anúncios lá, gostei do sax, comprei o sax, comecei a fazer o sax e também estou me desafiando no cajón, ou seja, eu fiz assim, pá, quero aprender esses 3 instrumentos porque eu escolhi um de cada naipe. Eu pensei, eu vou fazer um instrumento de corda, vou fazer um de sopro e um de percussão que não estão na minha praia, até então eu só tocava piano. E faz menos de um mês que eu tô fazendo aula. Eu comecei agora no finalzinho de dezembro e tô fazendo as minhas aulas. Galera, é assim, eu digo por experiência própria que a coisa flui pra caramba. Os professores relatam nas aulas, vocês estão acompanhando meus vídeos, vocês vão ver que o resultado ocorre bem mais rápido. Ah, Daiane, é porque você é talentosa. A gente já conversou sobre isso. Eu sou talentosa? Ou eu estou aqui a fim de aprender? Me colocando consciente da capacidade que eu tenho de aprender, apropriada que eu tô dos conhecimentos da música como linguagem, e aí eu acelero esse processo, e a única coisa que eu tenho que fazer é me adaptar tecnicamente ao instrumento. Então, assim, a coisa flui 10 vezes mais rápido, porque eu preciso de um tempo de amadurecimento daquele instrumento, amadurecimento técnico, corporal, muscular, como no ukulele, que doía até a minha mão, ainda dói um pouco. Coisas como a pestana, que no ukulele ainda não consigo fazer, mas eu vou conseguir, é só uma questão de treino, eu vou conseguir. E olha que eu confesso que eu sou uma pessoa manhosa. Eu sou manhosa, vocês vão vendo, porque começa a doer, eu começo a fazer, ai, tá doendo, e no piano não dói nada. Então vem um pouco da manha, mas a minha vontade é maior do que a minha manha. Eu sou manhosa, sou dengosa, fico aí fazendo minha manha, mas eu estudo e tô conseguindo, o resultado tá vindo, vocês estão acompanhando, galera, eu tô tocando. E o sax, por exemplo, é bem legal porque ele é um instrumento transpositor. Eu não sei se vocês conhecem sobre isso, já ouviram falar. Os instrumentos de sopro, alguns deles são instrumentos transpositores. E eu sempre achei fantástico, assim, quando eu tocava com outros músicos de instrumentos de sopro, a habilidade que eles tinham no ouvido de pegar o tom, de transpor o tom, porque o que é isso? O que é um instrumento transpositor? O instrumento é o seguinte, você toca uma nota lá no sax, eu tô tocando nota dó, por exemplo, e daí, pela estrutura dele, de formação dele, não soa dó. Pra mim é dó, eu tô tocando dó, e daí eu tô apertando lá e tô fazendo a nota dó, que tá escrita na minha partitura como dó. Mas aí, automaticamente, ele transpõe e soa mi bemol. Ele transpõe o sax que eu estou estudando, que é o sax alto, ele transpõe um tom e meio acima, né? Então, ele vai soar mi bemol. Existem instrumentos que transpõem para si bemol, outros para fá, enfim, são sempre instrumentos de sopro que transpõem, são transpositores. E daí, Dani? E daí que, já sabendo isso, eu consigo imergir ainda mais nessa ideia das escalas, da improvisação, de adaptar meu ouvido para outro tom, porque eu não sei se fica claro, mas quando o instrumento é transpositor, eu não consigo tocar numa banda lendo a mesma partitura, ou numa orquestra, ou num grupo, lendo a mesma partitura que a galera tá lendo. Simplesmente não dá, porque vai ficar desafinado, vai chocar. Porque a galera dos outros instrumentos que não são de sopro vai estar tocando a nota dó e vai estar soando dó. Só que eu vou pegar ali a nota dó que tá na partitura, a hora que eu toco o dó, vai estar soando mi bemol, e aí choca totalmente. E daí, Dani? E daí que eu otimizo, galera. Eu consigo fazer transposição, eu transponho as partituras, numa boa, eu já reescrevo as minhas partituras, enfim, as questões rítmicas, de leitura, os professores simplesmente, vocês vão acompanhar nas aulas, eles não precisam dividir o tempo da aula para me ensinar questões de como interpretar, como entender as partituras, como adentrar nesse universo, entendeu? Eles já focam direto nas questões técnicas, nas questões de adaptação que eu preciso alcançar para aquele instrumento. E daí também vem essa questão que eu diria do ensino tradicional, assim, de música nas escolas, né? Porque você tem que pensar em quanto tempo você quer aprender um instrumento, sabe? Quanto tempo você quer ter o resultado. Eu entendo essa questão que bate de cara quando a gente começa a fazer aula, a gente quer soar o negócio logo, você quer ver a música saindo, aquelas músicas que você gosta, aquelas músicas que você curte, e às vezes as pessoas desanimam, ficando um tempo tocando apenas exercício e não conseguindo, e não sai aquela música que você quer, e aí é que eu falo, quando você se para estudar
a parte teórica, a parte harmônica, a parte de percepção, a parte rítmica da música, e isso já está embasado em você, a hora que você vai para o instrumento, o ensino tradicional, você vai numa escola, o professor ele tem que dividir a aula, ele tem que te dar meia hora de aula das questões técnicas, no mínimo, eu não sei, né? Cada professor segue uma forma. Ele tem que te dar aquelas questões técnicas do instrumento para você começar a conseguir se envolver, se adaptar muscularmente ao instrumento, mas ele também precisa te fazer entender esse universo da linguagem. Então pensa, num contexto onde você teria 1 hora por semana de aula com o seu professor, dessa 1 hora você tem apenas 30 minutos para absorver conhecimento técnico do teu instrumento. Os outros 30 estão para você focar e para você começar a entender o universo da linguagem. Se isso está resolvido, para mim, essa é uma questão muito importante. Se isso está resolvido em você, você só foca lá no teu instrumento, e aí você chega em casa e se organiza e manda ver nas tuas metas, no teu foco, naquilo que você quer alcançar como resultado. Então assim, parando para pensar crucialmente, se você separa 1 hora por semana para você, durante os 7 dias da semana, 1 hora, você se organiza e você pega 1 hora por semana e fala, tá bom, eu vou entender esse beabá da música aqui, que não é nada misterioso, que não é nada surreal, que não precisa ser um gênio, nem um Einstein da vida para compreender. Eu vou pegar essa 1 hora por semana, eu vou assimilar esse conteúdo e vou entender isso aqui, certo? Se você fizer isso 1 hora por semana durante 7 dias da semana, segundo os meus cálculos, 90 dias no máximo, você absorveu todo o conteúdo que tem todo o conteúdo assim, de imersão na leitura, na apropriação rítmica, nas questões harmônicas e aí na apropriação corporal disso. Ah, mas 90 dias, Dani? 90 dias são 3 meses. Dá? Ok. Então, pensa isso, parece longo, mas pensa isso em relação ao estudo que você vai encontrar numa escola tradicional, assim, onde você também tem pressa, mas você vai lá fazer sua matrícula e aí você quer sair tocando. Você acha que em 3 meses já teve como, a escola já conseguiu organizar para te disponibilizar todo esse conteúdo e daí você ficar focada só no seu instrumento? Não teve como. Pela organização pedagógica da escola, que a proposta da escola não é essa também, na verdade. Então, você tem que pensar assim, eu tô com pressa, eu quero aprender o instrumento de forma mais rápida, eu quero otimizar o meu aprendizado. Se é isso que você quer, essa é a minha dica. Pensa, você é capaz, você nasceu com capacidade para aprender, a não ser que haja questões de comprometimento cognitivo, questões de saúde mesmo, que a gente sabe que são outros casos. Do contrário, você nasceu com o cérebro pronto ali, como o meu, você tem a capacidade de absorver. Você se programa para se dedicar ao estudo. E aí, galera, resolve essas questões teóricas, essas questões melódicas, essas questões harmônicas, de percepção, de incorporação musical. Resolve isso, porque você vai assimilar o teu instrumento voando, é verdade. Ah, vamos lá também, né? Não vamos ter a ilusão de que você, depois desses 3 meses que você aprendeu aí, em 1 mês você vai estar virtuoso do teu instrumento. Não é isso. Lembra que eu falei no começo desse vídeo? Todo talento leva tempo para ser nutrido, para ser cultivado. Não é isso. Eu não quero dizer que você vai ficar um virtuose, mas eu quero dizer que depois de 1 mês já tá soando as músicas que você quer. E isso é muito prazeroso, por experiência própria, que eu pego esse ukulele, que eu pego esses saques aqui, que eu tô vendo que tá saindo, sabe? E as pessoas, meus familiares mesmo, que estão acompanhando eu fazendo isso, alguns não entendem, aí falam, nossa, mas você é danada, você consegue. Cara, como é difícil desconstruir essa ideia do talento, essa ideia tão, assim, limitadora do talento, sabe? Enfim, pensem muito nisso, tá? E ó, tem mais uma coisa que eu falei pra vocês. Eu falei naquela questão de você separar, de repente, 1 hora na sua semana. Mas, de repente, você tem mais que... Na sua semana, no seu dia, né? Às vezes você tem mais que 1 hora. E às vezes você tá ali querendo devorar conteúdo, você tá querendo aprender pra caramba. E às vezes você tem 2 horas. Se você tem 2 horas diárias, isso cai pela metade. Em vez de ser 90 dias, no máximo... Não, 45 dias, exatamente. E se você tiver mais ainda, você resume para 30 dias. Tudo depende do quanto você imerge, entendeu? Tudo depende de você. E esse é o ponto para se pensar assim, tá na sua mão. E existem outras, às vezes a galera fala assim, ah, não tenho como,
Onde eu vou encontrar isso? Na minha cidade, não tem como. Onde eu vou encontrar um professor que aceita energia assim pra caramba? Existem outras formas. Tem aulas online, existem conteúdos, vocês estão acompanhando no meu canal aqui, existem conteúdos disponibilizados. Então, assim, basta você querer, você tem que querer. E o resultado vem, e vem muito mais rápido, tá bom? O importante é não se fechar e não entrar naquilo que o Suzuki falou assim, né? Você considera que aquele é o seu destino, esse é o destino que você vai ficar, é limitado, é viver aquilo porque você não tem o dom. Galera, isso tem que cair por terra. Isso tem que cair por terra de vez, porque chega. Chega disso. É importante a gente que a habilidade ela é construída. Chega dessa ideia romantizada daquele dom, daquele talento nato que foi dado por Deus ali. Isso tem que ser desconstruído. E aos poucos a gente tem que colaborar para essa desconstrução, tá bom? É importante valorizar o esforço da pessoa que tá ali, que ela construiu a habilidade dela. Ela teve esforço, ela teve mérito, ela teve dedicação, ela teve dias em cima do instrumento ali. E isso precisa começar a ser valorizado, ok? E lembra, não há limites para o aprendizado musical. Não há limites para a absorção musical. Quanto mais você se dedicar a absorver conteúdos e ampliar o seu domínio da música como um todo, não apenas no instrumento, não apenas em conteúdos superficiais de teoria, de harmonia, mas uma imersão corporal mesmo, prática, vivência musical, ouvido musical, percepção, história da música. Quanto mais você emerge nisso, mais você vai sentir vontade, necessidade de emergir, porque não há limite para o aprendizado. E, como eu brinco com meus alunos, nenhum cérebro vai explodir por excesso de conhecimento, ok? Lembra sempre disso, não há limite. Você que coloca o seu limite, tá bom? E o resultado tá na sua mão. Você quer aprender cada vez mais rápido? Segue esses 3 passos. Acredita que você pode, você só precisa se organizar e você pode correr atrás de todo o conhecimento dos fundamentos da música, porque daí você se aprofunda no instrumento em si. É só isso. Valeu, galera! É isso aí, por hoje é só, fico aí com os votos que vocês gostaram do vídeo, ou não, eu não sei, deixa aí nos comentários, curte os nossos canais, acompanha a gente lá no Insta, no YouTube, e até o próximo na Trilha da Música.
não